Olá, boa noite. Boa noite. Temer viaja aos Estados Unidos após participar da posse da nova Procuradora-Geral da República. O presidente vai participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Agora há pouco, jantou com Donald Trump. Raquel Dodge é a primeira mulher escolhida para a PGR. Em seu discurso de posse, afirmou que o povo não tolera corrupção e o país passa por um momento de depuração. José Batista Sobrinho reassume o comando da JBS Friboi e a empresa perde quase R$1 bilhão de valor de mercado. Henrique Meirelles pede orações para ajudar a recuperação da economia brasileira. A nova ação do ministro da Fazenda está em vídeo gravado para evangélicos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Aqui em São Paulo, a Polícia Civil prendeu uma mulher acusada de liderar uma quadrilha que aplicava golpes vendendo carros roubados pela internet. As vítimas preferem não se identificar. Ao escolher um carro em um site de vendas, caíram em um golpe e o prejuízo foi grande. Esse homem gastou R$55 mil para comprar o veículo para a sogra, mas descobriu que era roubado. Foi no momento que eu enviei a documentação que ela me forneceu, né, para o despachante deu entrada no Detran, e aí ele descobriu que o documento de transferência do carro era falsificado. E aí levantou a placa real do carro, né, porque o carro estava com uma placa clonada, né, foi essa, inclusive eu paguei até a multa do clone da placa para realizar a transferência. E aí o despachante me avisou, eu estava em viagem a trabalho, e ele acabou me avisando que o carro era um clone e a placa verdadeira tinha um pedido de roubo. Até agora, 17 vítimas reconheceram Gabriela Monteiro da Silva, de 23 anos, como sendo a responsável por entregar os carros roubados. Ela foi presa hoje em Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Na casa dela, a polícia encontrou manuais e chaves dos veículos roubados. Era dela a função final de uma quadrilha extremamente organizada. Os carros são roubados aqui na capital, Grande São Paulo e interior. Esses veículos são levados para uma oficina clandestina, onde lá eles são remarcados, o chassi ganha uma nova numeração, uma nova placa, são feitos documentos deles falsos e uma terceira etapa dessa dinâmica é que esses carros eram fotografados e anunciados na internet como carros bons, como carros lícitos. E aí sim é a parte que a Gabriela entra da quadrilha. Ela ajudava na negociação e era sempre ela quem fazia a entrega desses carros para as vítimas. Essa mulher também é vítima, pagou R$46 mil por um carro roubado. Ela mostra como o golpe foi bem feito. Os documentos de transferência tinham selo de cartório. Gabriela entregou até o laudo de vistoria em empresa credenciada ao Detran. Gabriela está presa e vai responder por receptação, estelionato e organização criminosa. Ela tem uma facilidade de conversa, ela se diz muito familiar, ela realmente observa a vítima e aí ela, em cima da análise que ela faz, ela envolve você toda na situação. Começou hoje no Fórum de Osasco o julgamento da maior chacina de rua da história de São Paulo. 2 policiais militares e um guarda civil metropolitano são acusados de matar 17 pessoas e ferir outras 7 em agosto de 2015 em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a acusação, eles cometeram os assassinatos para vingar as mortes de um policial e de um guarda dias antes. Os agentes respondem presos por homicídios dolosos, tentativas de homicídio e formação de quadrilha. Se condenados, as penas podem chegar a 300 anos de prisão. O julgamento deve durar entre 7 e 12 dias. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, divulgou um vídeo em que afirma não usar dinheiro público para viajar. A declaração foi feita depois que o Ministério Público abriu investigação sobre os custos, aliás, destas viagens. Embarcando para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para ter o encontro com meu amigo prefeito Nelson Marquesan. Estamos realizando um acordo de cooperação mútua para desenvolvimento urbano, saúde e educação. E olha, viajo com o meu dinheiro, no meu avião, não uso recurso público para fazer isso. E faço de forma dinâmica e objetiva, fazendo o melhor por São Paulo. Acelera!
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, cobrou explicações do comandante do Exército depois da declaração do general Antônio Hamilton Mourão de que pode haver intervenção militar no Brasil se a crise política decorrente da corrupção não for resolvida pelo Judiciário. A declaração foi feita na última sexta-feira em palestra promovida pela maçonaria em Brasília. O general da ativa no Exército, Antônio Hamilton Mourão, disse que seus companheiros do alto comando do Exército avaliam que ainda não é o momento, mas que a intervenção poderá ocorrer. Ele respondia a uma pergunta sobre se a Constituição admite uma intervenção, com convocações de eleições gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. A Constituição diz que um militar na ativa não pode falar de assuntos políticos em público. Quem fala em nome das Forças Armadas é o ministro da Defesa. O poder militar é subordinado ao poder civil e o comandante das Forças Armadas é o presidente da República. Essa não foi a primeira vez que Mourão causou polêmica. Em outubro de 2015, foi exonerado do Comando Militar Sul, em Porto Alegre, depois de críticas ao governo da então presidente Dilma Rousseff. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo ontem, o general Antônio Hamilton Mourão disse que não estava pregando intervenção militar, que a interpretação das suas palavras é livre e que falava em seu nome, não do Exército. Também ao jornal, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, afirmou que não há qualquer possibilidade de intervenção militar no país e que o Exército defende a manutenção da democracia e a preservação da Constituição e que o problema causado pelas declarações está superado. O Exército ainda não se manifestou sobre a possível punição ao general. Raquel Dodge tomou posse como Procuradora-Geral da República e defendeu harmonia entre os poderes. A pedido do presidente Temer, a cerimônia começou pouco depois das 8 da manhã para que ele pudesse participar antes de embarcar para os Estados Unidos. Além de Temer, estiveram no evento os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, e também a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. À exceção de Carmen Lúcia, todos os outros três são alvo de investigações na Lava Jato. O primeiro pronunciamento da nova procuradora durou pouco mais de 10 minutos. O Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Sem citar nomes ou episódios, Raquel Dodge também defendeu a harmonia entre os três poderes. O antecessor, Rodrigo Janot, não participou da solenidade alegando motivos protocolares. Em uma carta, Janot desejou à sucessora sorte e energia para os anos que virão. Raquel Dodge fez uma rápida menção a Janot e o cumprimentou por seu serviço à nação. Sem mencionar diretamente a Lava Jato, disse que o Brasil seguirá em frente porque o povo não tolera a corrupção. Primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral da República, Dodge está no Ministério Público há mais de 30 anos. Ela ficará no cargo pelos próximos 2 anos. É discreta e tem perfil técnico exigido para a função. Antes de assumir o posto, Raquel Dodge foi alvo de uma polêmica. No dia 8 de agosto, ela teve um encontro com Temer fora da agenda no Palácio do Jaburu. Oficialmente, o assunto teria sido a própria cerimônia de posse.
Além das duas denúncias contra Michel Temer, Raquel Dodge também vai herdar as investigações já em andamento na Lava Jato. Ao longo de 4 anos de Rodrigo Janot no cargo, mais de 100 políticos foram ou estão sendo investigados. Apesar de ter dito que nada mudaria na operação, Dodge já convocou uma equipe de transição para efetivar a saída dos atuais procuradores da Lava Jato. De acordo com a revista Época, eles terão 30 dias para passar o bastão aos novos integrantes. No mesmo evento, o presidente Michel Temer voltou a falar sobre abuso de autoridade sem citar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Em carta de despedida, Janot fala que há uma parcela de larápios egoístas e escroques ousados, que infelizmente ainda ocupam cargos importantes. Rodrigo Janot ficou à frente da Procuradoria de 2013 a 2017. Rodrigo Janot começa a carta com a frase de Shakespeare: há algo de podre no reino da Dinamarca, em referência à corrupção moral e política que diz que poderia ser o Brasil deste século. Ao longo da mensagem, o ex-procurador-geral da República afirma que hoje, olhando para trás, percebo o quanto mudamos nesses 4 anos de caminhada. Eu mesmo quase não me reconheço. Cheguei carregado de certezas e saio imerso em dúvidas. Em outro trecho, ressalta: devo ter errado mais do que imagino, mas de uma coisa me orgulho profundamente. Nunca falhei por omissão, por covardia ou por acomodação. Fiz o que me pareceu ser certo. A história dirá a medida desses acertos e erros no tempo próprio. Janot defende que o Brasil deve ser colocado a serviço de todos os brasileiros, e não apenas da parcela de larápios, egoístas e escroques ousados que, infelizmente, ainda ocupam vistosos cargos em nossa República. Ele finaliza a carta dizendo que, de meu posto, ainda como sentinela, seguirei a promover a agenda anticorrupção. Este não foi o mote do meu mandato, é o mote do meu país. Na posse de Raquel Dodge, o presidente Michel Temer discursou e, sem mencionar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, criticou o abuso de autoridade. Toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade, porque a lei é a maior autoridade no nosso sistema. Não é sem razão que a Constituição estabelece que o poder não é nosso, mas é do povo. Depois do evento, Temer embarcou para Nova York, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU e também de encontros bilaterais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, vai assumir a presidência da República até Temer voltar ao Brasil na quinta-feira. Ontem, Maia se reuniu com ele e outros ministros no Palácio do Jaburu. E agora à noite, o presidente Temer foi recebido pelo presidente americano Donald Trump em um jantar em Nova York. Juntamente com outros líderes latino-americanos, como os presidentes da Colômbia e do Panamá, a reunião deve abordar temas relacionados à diplomacia na América do Sul, como a crise civil e política da Venezuela. Temer chegou na tarde de hoje a Nova York, onde acontece a 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Amanhã cedo ele fará o discurso de abertura da Assembleia da ONU, que tradicionalmente cabe ao presidente do Brasil. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A cerimônia de posse de Raquel Dodge ajuda a entender por que o Brasil é o mais antigo país do futuro do mundo. Havia delatados investigados e denunciados em toda parte, inclusive na mesa reservada aos presidentes dos poderes. Pelo Executivo, Michel Temer, que já coleciona 2 denúncias criminais. Pelo Legislativo, Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, cada um com 2 inquéritos. Quem assistiu ficou com a impressão de que a banda podre da política está vencendo a guerra. A quantidade absurda de escândalos indica que o Brasil não é mais um país onde pipocam casos de corrupção. Virou um país em si corrupto. A nova Procuradora-Geral da República pregou a harmonia entre as instituições. Ótimo! Mas não se deve confundir as instituições com os investigados que as dirigem. A restauração da harmonia depende da punição de todos os que estão em desarmonia com a moralidade. Boa noite.
A Comissão de Ética Pública da Presidência da República abre 2 processos para apurar a conduta de 2 ministros. Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral, e Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, os 2 do PMDB. Moreira Franco e Eliseu Padilha foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República na semana passada pelo crime de organização criminosa, assim como o presidente Michel Temer e outros PMDBistas. A suposta organização teria atuado em ministérios e em estatais para obter propina. Novo recorde na Bovespa. Índice da Bolsa de Valores atinge máxima de 76 mil pontos pela primeira vez. A Bovespa operou com pregão em alta hoje, superando os índices da última sexta-feira. É a primeira vez que o principal indicador da Bolsa operou com 76 mil pontos. No início da tarde, o Ibovespa subiu 0,25%, chegando a 75.949 pontos. Mais cedo, bateu a marca dos 76.393. Essa foi a 8ª semana seguida de altas. O dólar fechou cotado a R$ 3,13. Convidado por pastores da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro para um evento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que não irá, gravou um vídeo. Nele pede orações para um momento complicado da economia brasileira. Possível pré-candidato à presidência pelo PSD, o partido de Gilberto Kassab, Henrique Meirelles disse no vídeo que o Brasil passa pela pior crise da história do país e que precisa das orações dos evangélicos da Assembleia de Deus para ajudar na recuperação econômica. O material de quase 2 minutos foi usado num encontro entre pastores líderes da Assembleia de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro, e faz parte de uma campanha daquela igreja que proclamou outubro o mês da oração para a economia do Brasil. Nunca houve uma recessão como essa. Desta vez, no entanto, o Brasil está crescendo e criando empregos, o que é importante. A nossa meta é, de fato, fazer com que o país volte a ter emprego para todos. Para isso, eu preciso de contar com a oração de vocês. Eu me sinto muito à vontade para conversar com vocês, porque nós temos os mesmos valores. São os valores da lei de Deus e dos homens, visando crescer, visando colaborar com o país. Portanto, preciso da oração de todos e estaremos aqui trabalhando e conto com vocês. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, afirmou que o banco não vai mais questionar a decisão do Conselho de Administração da JBS Friboi, que indicou no sábado José Batista Sobrinho, fundador da empresa, para comandar a companhia até 2019. Foi uma reunião convocada às pressas e na calada da noite. Foi assim que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, classificou o encontro do Conselho de Administração da JBS Friboi no sábado, que elegeu por unanimidade o pai dos irmãos Batista como novo presidente da empresa. José Batista Sobrinho, de 83 anos, substitui o filho, Wesley Batista, preso na semana passada, no mandato que só termina em maio de 2019. Foi Zé Mineiro, como é conhecido, que fundou a JBS em 1953. Na época, um pequeno açougue no interior de Goiás. Na sigla, adotou as iniciais do próprio nome. O BNDES é dono de 21% do frigorífico. É o maior acionista individual da JBS. O banco já vinha defendendo a necessidade de afastar a família Batista do comando da empresa, em função dos prejuízos causados à companhia pelo esquema de corrupção no qual se envolveram os irmãos Joesley e Wesley. Segundo o banco, havia um acordo informal para que a JBS recrutasse no mercado um executivo que pudesse assumir o cargo. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, alega que a representante do banco no conselho, a advogada Cláudia Santos, votou por conta própria e que pode ter sido pressionada, e que a pauta da reunião não foi informada com antecedência. Paulo Rabelo afirma ainda que vai exigir que uma Assembleia Geral de Acionistas seja convocada o quanto antes para votar a proposta de afastar e responsabilizar a família Batista.
Em nota divulgada hoje, a JBS informou que, de acordo com o estatuto da companhia, a presença de todos os membros do conselho tornou dispensável indicar os assuntos da reunião. A JBS é líder mundial no comércio de carne de boi, frango e de porco. Detentora das marcas Friboi, Seara, Swift, entre outras, atua em mais de 20 países. Além de problemas administrativos, a empresa também passa por uma crise financeira. O endividamento no fim do primeiro semestre passava de 50 bilhões de reais. Os sócios da empresa, Joesley e Wesley Batista, estão presos em São Paulo. E após a volta de José Batista Sobrinho ao comando da JBS Friboi, a empresa perdeu quase R$1 bilhão de valor de mercado. As ações da companhia tiveram queda de 4%. Segundo o levantamento feito pela consultoria Economática, o valor de mercado da JBS Friboi encolheu de 24 bilhões de reais registrados na sexta-feira para pouco mais de 23 bilhões de reais nesta segunda. E a empresa divulgou hoje que o filho de Wesley Batista foi nomeado pelo avô como presidente das operações da JBS na América do Sul. Também foram anunciados os 2 novos representantes do BNDES no Conselho de Administração da companhia. Cledorvino Bellini, ex-presidente da Fiat, e Roberto Penteado Camargo, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, foram os escolhidos para substituir Cláudia Santos e Maurício Luchetti. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O procurador Ângelo Vilela era amigo íntimo do procurador-geral Janot. Por suspeita de vazar informações para a JBS, Vilela ficou 76 dias preso. Solto, em entrevista para Camila Matoso da Folha, Vilela expôs intestinos do procurador Janot e das delações na Lava Jato. Vilela contou que Janot armou com a JBS para derrubar Temer, porque assim evitaria que Raquel Dodge, a quem Janot chamava de bruxa, se tornasse a nova procuradora-geral. O procurador Vilela diz: na Lava Jato se prende para investigar, ao contrário de investigar para só então, com provas, prender. Segundo o procurador, não é o Estado que tem provado a culpa, como manda a lei mundo afora. Ao investigado se tem imposto o dever de provar a própria inocência, uma contribuição desse novo direito brasileiro ao direito universal. O procurador Vilela criticou ainda a tática dos, aspas, vazamentos seletivos para assassinato de reputações. Quem é fuzilado nas manchetes está moral e socialmente morto à parte julgamentos. Também isso, a avacalhação e autoavacalhação da política abriu espaços para ultraconservadores, quando não fascistas. Como em Porto Alegre, onde devotos bolsonáricos e bando MBLico fizeram o Santander se acovardar e fechar a exposição Queer Museu. Em Campo Grande, no Museu Marco, a polícia prendeu um quadro. E em Jundiaí, o ultraconservadorismo levou à censura de uma peça de teatro. Na questão quadros, um bando de jecas, sem noção, profundamente ignorantes. Por isso, e por saber disso, a reação fascistoide, as manifestações de recalque com a própria incultura. Não buscam aprender saber, buscam impor ética estética, linguagem e pensamento rasteiros, brutalidade e a ameaça constante da força, inclusive física. Uns são ultraconservadores, outros são a jecaria fascista. Boa noite. Ventos que sopram do mar trouxeram umidade aqui para São Paulo. Agora à noite a temperatura caiu e, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a madrugada pode ter chuviscos em algumas regiões. Veja os detalhes da previsão com Mariana Armentano. De acordo com a meteorologia, já pode voltar a chover aqui na capital paulista de forma pontual e passageira, mas já ameniza esse tempo seco. Vamos ver aqui as temperaturas? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 17 graus e a máxima tarde vai aos 30 graus, com chuvas isoladas no período da tarde. Aí na quarta-feira já não há mais chances de chuva e a máxima prevista é de 29 graus por aqui. E continua seco na quinta-feira, com termômetros entre 15 e 30 graus em toda a Grande São Paulo. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você e bom descanso, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e fica agora com o Rony Vono Tudo Seu. Até amanhã.
Anote a receita de um delicioso nhoque frito com molho rosé no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora, tudo seu.